Boa noite, galera, canal Green Master Palpite Futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal, curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa, são os palpites deste sábado. O primeiro jogo é na Alemanha, o Mannheim contra o Türkgücü. Meu palpite para esse jogo é casa. Nos últimos 5 jogos aí do Mannheim, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. O time visitante, por sua vez, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 jogos, empatou 1 e ganhou 2. O time do Mannheim jogando em casa, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 jogos, perdeu 1 jogo e empatou 1 jogo. No último confronto aí direto, o Mannheim ganhou de 2-0, que foi em janeiro. Eu acredito que isso vai acontecer novamente. Próximo jogo aí na Noruega, o Floro contra o Senja. Meu palpite para esse jogo é mais de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos aí do time do Floro, 4 jogos bateram mais de 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos do time do Senja, 3 jogos bateram mais de 2 gols e meio. O time do Senja aí, nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, em 4 oportunidades bateu mais de 2 gols e meio. Quem tiver com dúvida aí, pode também botar a vitória do Floro. Aí na Eslováquia, o Rumene contra o Trebizov. O palpite para esse jogo é que casa vença. Nos últimos 5 jogos aí do time do Rumene, ele ganhou 4 jogos e empatou 1. O time do Trebizov aí nos últimos 5 jogos, ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1 jogo. Porém, esse time do Trebizov aí jogando fora de casa, ele é o péssimo visitante. Nos últimos 5 jogos aí, ele perdeu 3 jogos, empatou 1 jogo e ganhou apenas 1. O último confronto entre essas equipes aí foi em junho. O time do Trebizov tomou uma goleada em casa do Rumene por 5-1. Eu acredito que isso vai acontecer novamente. Próximo jogo aí na Islândia, o Vest contra o Thor. Meu palpite para esse jogo é casa. Nos últimos 5 jogos do time do Vest, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu 1. O time do Thor nos últimos 5 jogos não ganhou de ninguém, perdeu 4 jogos, empatou 1. No último confronto aí do Vest jogando com o Thor, foi em 10 de agosto, foi 4-0 pro Vest. Eu acredito que o Vest vai ganhar novamente esse jogo. Próximo jogo aí na Islândia, o KV Reykjavik contra o Leiknir. Meu palpite para esse jogo é que casa vença. Nos últimos 5 jogos aí do time da casa, ganhou 3 jogos, perdeu 2 jogos. O time visitante, por sua vez, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 jogos, ganhou 1 e empatou 1. O time visitante, por sua vez, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos não ganhou de ninguém, perdeu 3 jogos e ganhou e empatou apenas 1 jogo. O último confronto entre essas equipes aí foi equilibrado, foi 2-1 aí, mas o KV conseguiu ganhar esse jogo. Eu acredito que ele vai ganhar e vai se impor nos seus domínios. Próximo jogo aí na Noruega, Bratvag contra o Alta. O palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos do time da casa, 4 jogos bateram, ambas marcam. E nos últimos 5 jogos do time visitante, 3 jogos bateram, ambas marcam. Eu observei que o time da casa, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, ele tomou gol em 4 oportunidades. Então acredito que ambas marcas seja o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo aí na Suíça, Liga de Acesso, o Schalke contra o Bruhu SG. O palpite para esse jogo é casa. O time do Schalke aí nos últimos 5 jogos, empatou 2 jogos, ganhou 2 jogos e perdeu apenas 1. O time visitante, por sua vez, nos últimos 5 jogos, perdeu os 5 jogos. O Schalke jogando em casa nos últimos 5 jogos, ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos. Porém, o time visitante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum jogo. No último confronto aí, foi em junho, na casa do Schalke, o Schalke goleou esse time por 6-0. Acredito que o Schalke vai ganhar novamente com bastante tranquilidade. Próximo jogo é na Argentina, o Lanús contra o Sarmiento. Meu palpite para esse jogo é casa. Nos últimos 5 jogos aí do Lanús, ele ganhou 4 jogos e perdeu 1 jogo. O time do Sarmiento, por sua vez, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 jogos,
empatou 1 e ganhou 2 jogos. Porém, nos últimos 5 jogos do Lanús jogando em seus domínios, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1, que foi por River Plate. O Sarmiento, por sua vez, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, conseguiu ganhar apenas um jogo de 1 a 0 do New Old Boys. Eu acredito que o Lanús vai se impor. Eles jogaram no dia 17 de abril na casa do Sarmiento, o Lanús perdeu. Eu acredito que o Lanús vai devolver esse placar e vai ganhar esse jogo. Próximo jogo é a Europa, Copa do Mundo, qualificação, Eslováquia contra a Croácia. A banca está dando a Croácia como favorita, porém eu não vejo a Croácia como favorita nesse jogo. Nos últimos 5 jogos da Eslováquia empatou 2 jogos, perdeu 2 e ganhou 1. A Croácia, por sua vez, nos últimos 5 jogos empatou 2 jogos, perdeu 2 e ganhou 1. Porém, nos últimos 5 jogos da Eslováquia jogando em casa, ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1 de 5 a 0 para a Espanha. A Croácia, por sua vez, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum jogo. Eu acredito que caso o empate seja o prognóstico mais correto para esse jogo, apesar da banca estar dando a Croácia como favorita. Próximo jogo aí, Europa, Copa do Mundo de qualificação, Ilhas Faroé contra a Dinamarca. Eu acredito que a Dinamarca vai vencer esse jogo aí com bastante tranquilidade. Meu palpite para esse jogo é fora vence por mais 2 gols e meio. Próximo jogo aí, Europa, Copa do Mundo de qualificação, Ucrânia contra a França. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos aí do time da Ucrânia, perdeu 2 jogos, empatou 1 e ganhou 2. A França, por sua vez, nos últimos 5 jogos, empatou 3 jogos, perdeu 1 e ganhou apenas 1. Em 4 oportunidades nos últimos 5 jogos, a França tomou gol. Vocês viram aí que a França no último jogo conseguiu empatar com o fraquíssimo time de Bósnia e Herzegovina. Apesar do favoritismo da França, eu acredito que ambas marcas seja a aposta mais segura para esse jogo. Próximo jogo é na Espanha, Almeria contra o Málaga. Meu palpite para esse jogo é casa. Nos últimos 5 jogos, o Almeria vem muito bem, ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1. O time do Málaga, por sua vez, nos últimos 5 jogos, ganhou apenas um jogo, perdeu 2, empatou 2. O Almeria, jogando em casa, não perde há 5 jogos. Nas últimas 5 partidas, ganhou 3 partidas e empatou 2. O Málaga, por sua vez, fora de casa, não joga bem. Nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 e ganhou 1. Eu acredito que esse time do Almeria vai se impor e vai ganhar esse jogo. Próximo jogo é na Argentina, o Platense contra o São Lourenço. Meu palpite para esse jogo é mais de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Platense, ganhou 2 jogos, perdeu 2 jogos e empatou 1. Em 4 oportunidades saíram mais de 2 gols e meio. O time do São Lourenço, por sua vez, não vem muito bem nos últimos 5 jogos, perdeu 4 jogos e ganhou apenas um jogo. Porém, no último confronto, que foi em abril, confronto direto na casa do Platense, saíram 6 gols nesse jogo. Eu acredito que é um jogo para bastante gols, mais 2 gols e meio, é o prognóstico mais certo para esse jogo. Próximo jogo aí, Brasil, Série B, Remo e Botafogo. Meu palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio. Eu acredito que no mínimo sai 1 gol e meio. Se vocês observarem nos últimos 5 jogos do Remo, todos bateram ambas marcas e todos bateram mais de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos do Botafogo, em 2 oportunidades bateu mais de 1 gol e meio. Tivemos um jogo aí com Botafogo e Remo, foi na casa do Botafogo, em 13 de junho, foi 3 a 0 para o Botafogo. Eu acredito que esse jogo vai ser mais complicado, mas eu acredito que o 1,5 bata com bastante tranquilidade. Próximo jogo aí, Canadá, o Valur contra o Cavalry. Meu palpite para esse jogo é empate ou fora. Nos últimos 5 jogos do time da casa, perdeu 2 jogos, ganhou 2 jogos e empatou 1. O time visitante, por sua vez, não perde há 5 jogos, ganhou 3 jogos e empatou 2. Time visitante jogando fora de casa, joga muito bem. Nas últimas 5 partidas, ganhou 4 e perdeu apenas 1. Eu acredito que empate ou fora é o prognóstico mais correto desse jogo, levando em consideração que o time visitante está ali disputando a liderança com o Pacific e é mais forte do que esse time do Valor.
Próximo jogo é Venezuela, o Estudiantes contra o Zamora. Meu palpite para esse jogo é que Casa vença esse jogo. Nos últimos 5 jogos do time do Estudiantes, ele ganhou 4 jogos, empatou 1. O Zamora não vem bem nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1. O Zamora jogando fora de casa, se vocês observarem, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Enquanto o time dos Estudiantes jogando em casa, vem de 4 vitórias e um empate. Eu acredito que o time Estudiantes vai ganhar esse jogo. Então, galera, esses foram os palpites de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Os palpites foram muito bem analisados, muito bem estruturados. Um abraço, um excelente sábado e até o próximo vídeo.